pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Pod Saúde Consciente. Eu e a minha parceira, a doutora Eugênia. Olá. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial, né, amiga? Sim, sem Para dúvida. falar de temas muito relevantes, esclarecer muitas dúvidas e promover mais saúde. E dessa vez a saúde vascular, né, doutor Ilagrã? Muito bem, Seja tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito bom estar com Obrigada, vocês. viu? Obrigada. Vamos Obrigada falar do a currículo nós. dele antes, Obrigada né? a nós, Binho. Todo mundo gente- conhece por Binho, né? É. Então deixa assim. Doutor Binho, facilita a vida. Nós somos, né, todos conhecidos, então não estranhe, gente, se a gente chamar o doutor Ilar Grande Binho, viu? Mas vamos ao currículo dele, né? Um mini currículo para vocês entenderem como é a formação. O Ilagran Barbosa Vasconcelos, graduado em Medicina na UFAL em 2010, residência em Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, residência em Cirurgia Vascular pelo Hospital Memorial Arthur Ramos, e pai do João, de 6 anos, do Pedro, de 5 anos. Bem-vindo! Tesourinhas, obrigado. Fácil, né, Binho? Pois é, para começar, É, esse eu acho que a gente bate-papo. precisa começar, como o próprio nome já diz, né, saúde consciente. A gente precisa começar conscientizando as pessoas, né, Binho? A importância da nossa saúde vascular. Porque todo mundo vê a questão vascular como varize e varize como estética. Então, comece aí conversando com a gente, informando as pessoas, né, como que isso precisa ser visto e precisa ser inserido nos cuidados com a saúde. Vou explicar também o que é varizes, porque a gente está lidando com leigos, né? Então, vamos Isso. começar do começo, né? Na verdade, assim, o que são varizes, né? Varizes são Uhum. veias que já existem nas pernas das pessoas, veias normais que, com o tempo, elas começam a se tornar mais tortuosas. E aí elas começam a perder o tônus da parede. O que é o tônus da parede? A força de bombear o sangue de volta para o coração. Então são veias que vão ficar mais aparentes, mais tortuosas e mais volumosas na nossa pele. E aí é que entra, que as mulheres tratam mais cedo. Por quê? Porque as mulheres, elas têm um apelo estético muito maior do que os homens. Só que os homens também têm varizes. Então, varizes, na verdade, é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Se a gente conseguir controlar bem a doença, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para todos os pacientes. Mas quem tem varizes vai tratar para a vida toda. É verdade. E os sintomas? Fala um pouquinho, assim. Os principais sintomas de varizes são dor, aquela dor cansada, perna pesada no final do dia. Você chega do trabalho e precisa colocar a perna para cima, isso não é normal. Muitas pessoas confundem o cansaço físico com o cansaço de a perna só ficar pesada. Não, a perna ficar pesada é doença. A dor, o cansaço, o formigamento, queimação nas pernas e cãibra. Muitas vezes as câimbras são relacionadas a porque o potássio dele deve estar baixo. Come a banana que passa. Não, as varizes também dão câimbras, principalmente câimbras noturnas. Então, os sintomas são mais vespertinos e noturnos, mas todos eles relacionados à gradação da doença. Quanto menos doença, menos sintoma. Com o passar do tempo, vai piorando. Robinho, a gente estava conversando antes de começar a gravação e algo que a gente falava era que, invariavelmente, todo mundo vai ter em algum momento da vida. Umas pessoas um pouco mais cedo, outras pessoas um pouco mais tarde, né? E os sintomas, a sintomatologia depende de uma série de fatores, né? Isso. O que é que faz algumas pessoas terem mais cedo, outras mais tarde? Algumas pessoas terem mais sintomas, outras terem menos sintomas? Aí a gente entra na conscientização da saúde. Se você tem a tendência genética de varizes, sua mãe tem, seu pai tem varizes, e você não tem uma vida saudável, o que é vida saudável? Exercício físico, se alimentar muito bem, manter-se no mesmo peso durante o seguir da sua vida, isso vai fazer com que apareça varizes muito mais cedo. Então as varizes vão aparecer com 20, com 25 anos, tem pacientes que operam com 17 anos. E aí a gente tem que tentar fazer com que essas pessoas que já têm a tendência genética consigam ter uma vida mais saudável para diminuir os sintomas e fazer com que a doença apareça mais tarde. E não aparecer tão cedo assim para precisar de vários procedimentos durante a vida. E a tendência é que todo mundo tenha, né? Com esse envelhecimento do ser humano. Existem alguns números, tipo, mais de 90% dos adultos acima de 50 anos têm algum grau de varizes. Mulheres mais, homens menos. Tipo, a cada 3 mulheres, um homem tem varizes. Porque as mulheres são acometidas mais pelas doenças do colágeno, por conta da exposição ao estrogênio, à progesterona, aos ciclos menstruais e a própria gravidez, que piora muito. Então, a gente
sabe, consegue diferenciar. A mulher tem mais que o homem, mas os homens têm doença mais grave. Porque a mulher previne um pouco mais cedo. E por falar em gravidade, quais são as complicações caso a pessoa não trate a varize, né? Isso é Então, importante. além da complicação estética, né? Que pra mulher Uhum, isso. ter varizes você não usa saia, não usa vestido, não usa short, você se esconde das pessoas. É. Além da estética, você tem a primeira complicação no graduar da doença. Se você pega uma pessoa que tem varizes pequenininhas, elas vão aumentando o grau de varizes e ela vai começando a ter manchas na pele. A perna começa a inchar um pouquinho e aparecem manchas na pele. Depois das manchas, a gente pode passar a ter feridas. Então, as feridas, as úlceras varicosas, são uma das grandes complicações. Outra grande complicação é a trombose. Então, quanto mais calibrosas e mais quantidade de varizes, mais chance de ter trombose. Úlcera, trombose e o sangramento. O sangramento, né? Então, a Aquelas varicorragia que a gente conjeções, chama. né? Então, tem gente que espontaneamente rompe uma varize. E aí se desespera. Uhum. Na maioria das vezes tem que ir para o médico, tem que ir na emergência para fazer uma sutura. Mas se souber tratar muito bem, você vai e faz uma compressãozinha local e aquele sangramento para e depois você procura atendimento. Então, são complicações que não deveriam acontecer se o tratamento fosse feito no momento certo. No começo, né? O problema é que quando chega nesse nível de complicação, o paciente, ele não tem varize. Ele tem um monte de coisa, né? Vem o sobrepeso, vem o sedentarismo, não se hidrata, não toma água. Então, uma série de fatores que piora a questão da inflamação e, com certeza, a sensibilidade desses vasos, né? Isso. E assim, Tem isso. no final de tudo, é manter a vida saudável para tentar fazer com que essas complicações não apareçam. E é como você falou, não tem como prevenir totalmente, mas tem como retardar Isso. o aparecimento, né? A piora também, né? A piora também. Gradativa. Vocês estavam falando aí, eu me lembrei desse negócio de romper e tal. Tem fator genético, como você falou. E a minha família tem, né? Bastante. A família do meu pai. Meu pai é cheio de varizes. Ele vai odiar falando aqui. Pai, um beijo, viu? Mas eu preciso falar de você nesse podcast. Meu pai, médico, né? Como todo bom médico daquela época, não se cuidava. E que fica Em em pé relação muito às tempo, varizes, muito cirurgião, pé, né, cirurgia, muito em pé, cirurgião. E sempre usava só a meia e tal, mas né, corria de cirurgia. E ele teve várias complicações. Então, tanto úlcera como romper vaso. Eu me lembro muito, apesar, né, de assim, meu pai também teve, por um lado, ele tinha muito cuidado assim com a gente, de estar sempre falando pra gente se cuidar, na verdade, né? E aí, ele teve uma época aí que ele jogava vôlei e tal, e aí num salto que ele foi dar, Eita. que caiu a veia, pá, a varizes, rompeu. No meio da quadra. No meio da um- quadra. Um Então, assim, sangueiro, né? Como é diz o- perigosíssimo, porque aí, se você não... E aí imagine, ninguém sabe fazer nada. Exato. E aí pega uma camisa, enrola É. toalha. Não é assim. Se você quiser se sangrar, pega o seu dedinho, Olha aí, gente. Acha um coloca pensa- lá buraquinho. onde está o sangramento e segura por 5 minutos, eleva o membro e isso vai parar. Porque as pessoas chegam muito no hospital com 5 toalhas molhadas de sangue. Meu Deus, é o Mas o desespero, sangramento né? venoso, Fica só você enxugando. consegue com um dedo É. parar ele. Exatamente, pois é. A questão é que ninguém pensa. É por isso que a gente tem que informar. Ninguém pensa que é um É. sangramento venoso, né? Vai sair todo o meu sangue e eu vou morrer. É Então, E o pior é Mas que não é parece importante sangue venoso, ficar. porque ele faz um jato. um jato. Faz um jato. É. O meu último paciente, médico, cardiologista. Posso contar uma história? pode Claro, ser. fica à Melhor são as vontade, histórias, por meu favor. filho. Eu não vou falar o nome dele, mas se ele Não, assistir, ele por vai favor. saber. Mande pra ele o Há episódio. 3 anos, os filhos da gente estudam juntos. E todas as vezes que eu encontrava com ele, fazia... Doutor, essa sua variz é muito grande. Cuidado. Cuidado. Ele, mas não tenho tempo de parar, não consigo parar. É muita coisa para trabalhar, eu vou para Piraca, eu vou para... Aí eu falava sempre. Teve um sábado, um aniversário num sábado, que eu olhei e fiz... A sua perna tá uma maior que a outra. Aí ele, rapaz, toda vez que você me vê, você fala disso. Eu fiz, mas eu tô começando a ficar preocupado, porque isso aí pode romper, pode acontecer alguma coisa pior. Eu fiz, se você não gosta do meu consultório, não gosta de mim, vá para outro, Mas vá. mas trate. É. Aí isso foi no sábado. Ele me ligou no domingo, 10 da noite. Juro, tava fazendo a barba, Nossa. só fazendo a barba, sem olhar para nada no chão. E quando ele olhou pro chão, tava sangue no banheiro inteiro. Nem senti. Não sentiu, porque era um sangue em jato. Aham. Então não desceu, não escorreu o sangue pela Pela perna dele. Rompeu espontaneamente, ele não bateu em lugar nenhum. Ele disse, vou morrer, né? Aí ele me ligou, eu orientei e fiz um tratamento meio que de urgência e depois ele operou. Aí ele sim fez o tratamento total a laser, que a gente vai
Talvez eu traga de Isso, alguma coisa vai, com com vocês. certeza. Conversar sobre É. o tratamento. Mas assim, aí eu falei, ó, não foi boca de praga. Eu só Não, tava lhe eu só tava avisando avisando, preventivamente. E no outro dia o cara aconteceu. Era uma bomba ali. Mas aí prestes é a bom, essas explodir. histórias são boas para todo mundo que está muito Claro. perto prestar atenção, que não As é uma pessoas não doença se estética. olham, as pessoas não se olham. E a melhor forma da gente ensinar para as pessoas, Binho, é ilustrando mesmo, é desenhando. Uma coisa totalmente nada a ver. Ontem eu fiz uma postagem no feed sobre obesidade e infarto. E a forma como essa pessoa que infartou aos 32 anos foi criada desde a infância. Foi mais de 5.000 compartilhamentos, um monte de gente repostando, um monte de gente assustada. Eu digo, gente, vocês estão assustados com o quê? É assim que vocês criam as crianças de vocês. A gente tem Né? que ter muito- Então, parece que eu falo isso constantemente na minha rede social. Mas quando as pessoas veem que você está ilustrando a situação, que a coisa está acontecendo, elas começam a ver o nível do absurdo. É igual Você tem que a contar. caixa de cigarro. Né? Exato. Você fala, pode ter câncer, pode ter um monte de complicação, mas É. quando você olha aquela foto, que absurdo essa foto. É. Mas é aquilo. Exatamente. E por falar, né, em tratamento, eu queria saber, o Ilagram, como é a abordagem? Eu acho que as pessoas devem ter muitas dúvidas em relação à consulta, né? Hoje em dia a gente sabe que tem vários tratamentos, né, que não são invasivos e muita coisa você pode fazer a nível ambulatorial. E como se dá, assim, esse seu atendimento? Eu quero saber realmente agora, assim, Como você, paciente. como paciente, exatamente. Como é esse seu acolhimento? Como é que acontece a consulta? Quais são as partes? Se precisa fazer ultrassom? Quais são os exames que você, né, lança a mão e tal? E fazer realmente esse planejamento de um tratamento, que eu já vi que às vezes pode ser complementar, Isso. as técnicas. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Algumas coisas que eram feitas antes, que era assim, eu vou falar do passado, porque alguns Sim. colegas ainda fazem Aham. e que não cabe mais na angiologia. Uhum. O paciente chegava no consultório, ele olhava e fazia, isso aí é só aplicação. Deita ali, por favor, que eu já vou fazer a sua primeira sessão. Isso não existe. Isso caiu por água abaixo. Por quê? Nós precisamos estudar as conexões que existem entre esses vasinhos. Aquilo que a gente vê na pele é só a ponta do nosso problema, é a ponta do iceberg. Sempre tem alguma coisa nutrindo aquilo ali. Seja a safena, que não é uma veia do coração. É A importante. safena é uma veia da perna. Seja uma outra veia troncular um pouco mais calibrosa, seja uma veia perfurante. Ela precisa ser estudada. Então, como é que começa a abordagem no consultório? O paciente chega, consulta, eu pergunto sobre genética, se alguém na família já tem, se está sentindo dor, quais são os sintomas que tem, porque quanto mais sintomas tem, você sabe que a doença pode ser um pouco mais mais complicada. E o ultrassom com Doppler, ele é mandatório, até para os vazios. Sim, Porque o que é que a angiologia precisa entregar hoje? Resultado. verdade. Eu preciso entregar a sua perna melhor do que ela estava antes. Se eu pego um vasinho seu, mano, você chega lá no meu consultório, pega um vasinho e fala, deita ali, mano, eu vou fazer a aplicação, e eu aplicar, e aquele vasinho não sumir, você não volta mais para mim. Porque eu falei que ia resolver. Então, se eu tivesse feito ultrassom e visse uma veia perfurante lá, mano, o tratamento não é só essa aplicaçãozinha. Você vai ter que fazer laser, vai ter que fazer alguma outra coisa para tentar conseguir, ou então espuma nas suas indicações principais, para a gente conseguir fazer. Então, ultrassom mandatório. E nós temos a realidade aumentada, que a gente consegue mapear algumas nutridoras. A partir daí, a gente vai determinar os diâmetros dessas veias. E aí é que tá. O tratamento, os mais antigos que faziam tratamento só com aplicação, conseguem tratar alguns tipos de varizes. Outros precisam de uma abordagem mais específica com laser. E o laser tem ponteiras diferentes, que é o laser transdérmico. Ele tem ponteiras que abordam, que tratam varizes um pouco mais calibrosas, outras menos calibrosas. Então, por isso que precisa da avaliação mais precisa do tamanho do vasinho. Tem um monte de vasinho aqui e tem uma veia verde lá. Quantos milímetros ela tem? A partir daí eu consigo determinar qual é a energia que eu vou usar no laser para fazer um tratamento mais específico dela. Pra gente que entende a anatomia, incrível. Eu acho que uma analogia bacana para as pessoas entenderem é imaginar mesmo a raiz de uma árvore. Exatamente. Na hora que você vai olhar aquele fruto lá em cima que não tá bacana, que tá podre, que tá estragado, você não pode pensar só no fruto, você tem que pensar na nutrição daquela árvore, na raiz, no que tá embaixo da terra. E os nossos vasos são desse jeitinho aí. É um mais calibroso, que vai ramificando e ramificando e ramificando, e o que vem aqui para a superfície e para a pele são esses menorzinhos que você tá vendo. E foi isso que você quis falar, né, Binho? Para que as Exatamente, pudessem pudessem exatamente. visualizar. E É a gente como a entende raiz que é da como se fosse um árvore. mapeamento, né? Que você Exatamente. fizesse de É um todos os mapeamento, vasos, né, ali. Não adianta a gente cuidar só do que tá vendo, é ir na causa e na raiz do problema mesmo. Exato. E assim, para entregar resultado, eu tenho que fazer.
Não tem Uhum. como, só deita aí que eu vou fazer tua aplicação. Não dá mais É pra todo fazer um isso. estudo, né, Binho? Isso. Não é uma coisa que as pessoas, todo mundo é muito imediatista, é chegar no consultório, mas você não tá vendo aqui esse vaso, tire ele que tá doendo. Não, Calma. eu vou solicitar um exame, você vai ter que ver. Então, mas lá no consultório a gente consegue já faz. fazer o exame. Já faz o exame? Na Ótimo. própria, após a anamnese, vai para a sala de exames, a gente usa a realidade aumentada e ultrassom com Ah, Doppler. isso é ótimo. E aí o planejamento já sai na primeira consulta. Ah, que maravilha. Isso é Então, o paciente ótimo. mas- consegue sair de lá com Sim. o diagnóstico. Eu já e tô o que é que pensando vai na minha precisar. consulta, porque a gente pensa logo na logística do tempo. Tempo é uma Mas hoje em coisa que dia cada é. vez Ah, mais a mas, ó, gente não tem. E, lógico que eu atendo em alguns lugares diferentes, mas aqui no The Square, no meu consultório, o que eu faço? Eu tento abordar de um jeito, por hora marcada, que o paciente sabe que vai chegar naquela hora e vai sair naquela hora. Sim. Importantíssimo. Normalmente, por exemplo, uma avaliação inicial dessa dura 45 minutos, com Doppler e anamnese, e fazer tudo, fazer o planejamento. Uma sessão de laser dura em torno de 1 hora. Então, nós conseguimos fazer muita coisa numa sessão só. Isso é ótimo. Que A maravilha. questão não é essa. Quando a gente fala tempo, é porque muitas vezes, quando a gente pensa em todo esse estudo de cada caso, aí eu vou no médico, ele vai avaliar, vai pedir exame, aí eu vou marcar, eu vou fazer o exame não sei aonde, depois eu vou voltar. Todo mundo fica pensando assim, né? Podendo fazer tudo ali já A mulher moderna facilita a não tem vida. tempo para isso. Tem não. não. É. Como é que você vai fazer? Acho Pegar que o hoje menino em na dia, escola? A pessoa já tá querendo fazer consulta Não, online, a varize. Mas a pandemia foi uma das coisas que, né, positivas, na verdade, pra gente, foi a gente pensar na otimização do tempo das pessoas, de todo mundo, né? É. Então, a gente Fantástico isso, Binho. otimizar Amei. Já dentro vou da marcar minha consulta. Seu Instagram já vai aparecer Incrível, aqui para todo mundo que maravilhoso. quiser. Eu tenho uma paciente que está morando fora do Brasil, e ela fez uma consulta online semana passada. Porque ela fez um exame comigo há 1 ano, fez uma consulta online, aí eu fiz uns prints das fotografias da perna, ela mostrou lá, e ela vai chegar no Brasil só para operar e voltar. Isso Ah, é olha aí que coisa maravilhoso. boa. A É, consulta online otimizar. existe, mas o Doppler também tem que haver. Então, Sim. se ela não tivesse feito o Doppler comigo em menos de 1 ano, ela teria que chegar a fazer o Doppler para depois ir para o Fazer a planejamento. cirurgia. É. Mas Ah, a mas- idade, de mas já todo modo, também dá facilita para muito. Dá fazer, dá né? pra fazer sim. Uhum. Facilita muito a vida isso. Porque aí você só viaja para fazer o procedimento. E geralmente, eu sei que é o grau de gravidade, né, do problema de cada um, mas uma média, quantas sessões de laser, quantas aplicações Depende do tipo de varizes, né? Como a Uhum. Eugênia falou sobre a associação dos tratamentos. tratamentos. Hoje em dia, nada anda sozinho. Uhum. Se você for para um lugar e falar, não, só a aplicação resolve. O que resolve é a associação entre eles. Se você tem aquela veia vizinha que você faz laser, na outra do lado você faz aplicação de glicose, que era que sempre foi muito largamente utilizada. Uma veia mais profunda, você pode fazer uma espuminha que não vai manchar a pele. Então, você associando as técnicas, você consegue fazer o tratamento melhor daquela lesão. Mas você perguntou quantas sessões. É. Hoje, com o laser, que eu consigo fazer sessões mais amplas, a média é de 3 idas ao consultório. Então, lógico, existem casos com pacientes com muitas varizes e aí precisam ir mais vezes. Mas uma média geral, assim, 3 vezes consegue resolver bem. E elas são espaçadas em 30 a 45 dias. Entendi. Entendi. Digamos que você fosse, há algum tempo atrás, fazer 10 sessões de aplicação. Você ia no médico 10 vezes. Ou 5 vezes, mas fazendo sempre aplicação. Você ia ficar 2 meses sem ir na praia, sem ir na piscina, sem ir em lugar nenhum. Com o laser e esse espaçamento entre as sessões, né, as sessões, você consegue fazer, você tem hematoma, em 10 dias o hematoma vai desaparecer e você vai para sua praia, vida normal, vida que segue. Depois de 45 dias você volta lá e faz sua segunda sessão. Então não deixa você muito parado por muito tempo. E a Principalmente nós pergunta, moramos na praia, né? a É pergunta que não verdade. quer calar, É uma dor. queixa. Então, Dor no tratamento. dói. Sabe por que Muitas eu tô lhe queixas, né? perguntando? Muitas pessoas têm Eu essa tenho varizes, angústia. né? Tem um fator genético muito importante nisso daí. E aos 10 anos, eu sentia muitas dores nas pernas que, com o passar do tempo, quando eu me tornei médica, eu vi que não era por conta da minha vascularização. Já existiam varizes, eram por outros problemas, já era minha questão imunológica se manifestando. Mas eu procurei médico, era uma dor assim, de ficar em cima da cama, de não conseguir andar. E disseram que era um problema vascular, e aí meus pais me levaram no médico e ele disse que tinha que fazer tratamento de varize. E eu fiquei traumatizada, a sensação que eu tinha era que tinha abelhas me picando. Eu tinha 10 anos, minha gente, sendo furada ali toda hora, né? Até muito pouco tempo atrás ainda só era isso, né? Só era aplicação É o ou que eu cirurgia. conheço do tratamento de varizes, Então. porque vascular na faculdade era uma cadeira letiva. É verdade. A gente Nem todo mundo quer fala lá ver. muito. É, Nem não, todo mas mundo Na verdade, na é, faculdade ninguém vê aplicação. ninguém vê Não, aplicação. não, a gente vê muito Só vê a superficial. cirurgiazinha, É. e tal. Então,
Hoje se fala muito na vascular no consultório sem dor. Sim. A gente tenta. Então a gente tem uns olhos na sala, uma musiquinha, um Humanização, ambiente né? legal. E o laser precisa ser acompanhado de algum resfriador de pele. Porque o laser é calor. Ele distribui calor, é uma lesão térmica na Não veia, sentir queimar. para aquela veia diminuir de calibre e depois você injetar menos líquido. Para a paciente não queimar, e aí, consequentemente, ela não sente dor. Né? Ou sente pouca dor. É uma fisgada. Tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade muito grande, e aí a dor continua, mesmo com o azinho gelado. E aí nós temos no consultório o óxido nitroso, uma plataforma de óxido nitroso, que não faz uma sedação, ele faz uma analgesia consciente. A paciente fica acordada, conversando, até ficar um pouco mais eufórica, que é o gás do riso, o óxido nitroso. Eu já ia perguntar, é aquele, né? Aí fica mais eufórica e esquece do que está fazendo lá e não dói. Aham. Realmente, aí existem umas doses, na plataforma a gente não pode chegar a 100% de óxido nitroso, que pode sedar, Isso. só pode chegar até 60% de óxido nitroso, e aí o paciente consegue ficar bem mais confortável. Principalmente nos tratamentos de vasos de face, que a gente vai falar alguma coisinha, que aí a paciente sente muito menos dor, é muito mais tranquilo de fazer. De um modo geral, assim, hoje em dia, assim, no seu consultório, vamos pensar em percentuais, né? E qual o percentual de número, assim, de pacientes que você hoje consegue tratar dentro do consultório? Você não precisa levar esse paciente para o hospital. 95%. Olha que Que coisa maravilha. boa, Sabe Binho. quem eu trato hoje no centro cirúrgico? Ah, Praticamente só aquele paciente que fala, doutor, eu tenho um plano de saúde e eu não tenho dinheiro para pagar nenhum tratamento no consultório. Esse paciente vai operar. porque é Porque o plano importante cobre. frisar que você está falando Eu agora tava aqui nos falando, bastidores, que o né? plano de saúde não cobre a cirurgia. Pois é, minha gente. Desculpa, ele Não não cobre cobre os o tratamento tratamentos, no porque ele consultório. entende que é Absurdo. estética, Por ser né? estética. E não é estética. Não né? é estética. É uma Nem, doença. nem com um laudo que você diga das dores do paciente. Olha, eu tenho alguns pacientes que pagaram tratamento particular. E Eu entraram faço com uma nota reembolso. fiscal e faço um relatório médico. Eles tentam reembolso, alguns conseguem por parte Depende e outros muito, não né? conseguem. É, muito Depende muito do variável plano de saúde. É uma briga que a pessoa Desnecessária. desgasta. Desnecessária. E assim, o plano de saúde, se eles soubessem, eles gastam tão mais com o paciente dentro do centro cirúrgico. Com certeza. Com Se ele paciente pagasse o tratamento no doente. consultório, ele ia ser muito mais É a feliz, ia história gastar menos. da saúde preventiva, né? Se bem soubesse. Verdade, né? Né? E por falar em cuidados, você estava falando aí, nos cuidados, praia e tal. E fala um pouquinho sobre o que é que o paciente não pode fazer, por quanto tempo, atividade estiver em física. tratamento, né? Isso. Pode malhar no mesmo dia. Ai, que legal. Todo mundo pergunta isso. Doutor, Sério. e pra É ir uma pra das- academia? Pode ir no mesmo dia. Claro, vai ser desconfortável, porque no mesmo dia você sai com alguns curativos pequenininhos em cima de cada lugar que recebeu a aplicação, e aí você não vai querer ir pra academia daquele jeito. Mas eu oriento sempre, ó, malha de manhã, vai tratar à tarde e à noite, vida normal. No outro dia de manhã você pode malhar novamente. Então não existe repouso para o tratamento no ambulatório, no consultório. E você costuma introduzir na sua orientação ao paciente, quando você tem um paciente que você observa, né? Enfim, tem alguma doença crônica associada, é um diabético, é um hipertenso, é um tabagista, né? E É um geralmente obeso. tem, né? E você costuma introduzir na sua consulta, nas suas orientações, esses cuidados também em relação aos hábitos saudáveis? Converso muito sobre isso. E assim, É. e tem tido um resultado muito legal. Quando Ai, você que bom. consegue mostrar para a pessoa, por exemplo, chegar uma pessoa um pouco sobrepeso, Sim. com as varizes na perna e dizendo, quero tratar tudo agora. Eu sempre falo, ó, a gente pode tratar, mas eu não vou te dar o resultado, não vou conseguir te dar o 100% que eu conseguiria dar. Eu vou conseguir dar menos, porque você ainda está sobrepeso, você vai perder peso. Porque imagine, as varizes já estão lá, tem gordura naquela região, e aí está escondendo um monte de vasos. Eu vou tratar o que eu estou conseguindo ver ali pela realidade aumentada. Se eu tratar algum vaso e daqui a, sei lá, 6 meses ela perde realmente peso e fica magrinha, vai aparecer mais coisa, que já estava lá. É verdade. Então, assim, o resultado para mim é muito melhor na paciente que está com peso ideal, né? Com peso normal. Fora que, naturalmente, com o passar do tempo, vai voltar e vai ter que tratar de novo. As varizes bem tratadas não voltam. Não, Ah, as que novas. maravilha. Ó. Olha aí, atenção. As pessoas sempre falam, doutor, voltou tudo. Peraí, se voltou no mesmo lugar, a mesma veia, é muito difícil saber que se é a mesma veia ou não. É porque ela não foi bem tratada. Quando você consegue tratar bem aquela veia, tratando ela desde da raiz do problema, aquela veia dificilmente Mas aí volta. vem outra, né? Vem outra. Vem a vizinha. Vem uma novata, Vem a vizinha. intrusa. É. Mas o bom é exatamente isso. O bom Assim, é não que deixar antigamente acumular.
como você falou, né? Só tratava aquela região ali e tal. Eu acho que a incidência de voltar Voltava com muito mais rápido, né? Eu lembro que minha mãe fazia a cada 6 meses a aplicação. Sim. Hoje minha mãe faz a Olha cada isso. 2 anos. Olha, Ai, que ótimo. que maravilha, né? É isso. E quanto tempo para ver resultado? Aí depende do que o paciente quer de resultado. Hum. Porque existem objetivos muito diferentes. O paciente que tem poucas varizes, às vezes consegue ver o resultado na primeira sessão e às vezes nem quer voltar para cima. Às vezes uma sessão só resolve, mas tem um refinamento, o paciente vai embora e está super bem, daqui a 2 anos ele volta. Eu sempre falo para o paciente não criar expectativa em relação a isso. Eu falo que, ó, se o planejamento é de 4 meses de acompanhamento, com 3 sessões espaçadas, vamos esperar para o final. Porque nesse meio tempo existem algumas intercorrências que podem acontecer. Por exemplo, tem uma intercorrência chamada matting. Matting é uma neoformação vascular. Quando a gente injeta algum líquido em algum vaso, que é um pouco mais superficial, e ele faz um processo inflamatório, do lado dele aparece uma nuvem de vaso. Então, no início, eu me desesperava. Quando eu via um matting, meu Deus do céu. O paciente vai achar que eu fiz Frustrante, uma a culpa é coisa. minha, Não, né? não foi uma besteira que eu fiz, mas é uma coisa que é inflamatório, é da própria pele do paciente. Às vezes, pacientes mais brancos fazem mais. Uhum. Aí você tem Pacientes que mais dizer... brancos, pacientes que tendem a inflamar mais, pacientes que têm Exatamente. a imunidade mais Exatamente. prejudicada. E essas pessoas, no final do tratamento, acabou 4 meses. Normalmente sumiu. De 4 a 6 meses o matting some. Por isso que eu falo, ó, o resultado final é realmente no final. Entendi. Mas na primeira sessão Entender é o muita processo, coisa. né? Por isso que é É. importante conversar, porque o paciente vai numa expectativa e acha que é uma matemática, Isso. né? E nós somos nós temos muitas peculiaridades, quase que não sai, meu povo. Então, assim, é uma ramificação de possibilidades. A gente trabalha como médico sempre com o e se, né, Binho? E se? E se a gente vai por esse caminho? E se a gente vai por esse? A gente tem que ir respeitando cada etapa do tratamento e entender que o tratamento, ele tem fases. Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade da gente, quando médico, é mostrar para o paciente que não é porque você já começou a ter um resultado, você tá bom e ponto final. Não dá para você começar a percorrer um caminho novo e porque você viu melhora, você para como se fosse uma doença infecciosa. Não pode. O resultado É uma final, questão ele demora, mas eu sempre falo, tinha pacientes que às vezes faziam assim, doutor, já que o valor é tanto, eu posso pagar por sessão? Eu falo, não. Mas por quê? Para obrigar a fazer até Porque, o final para ter resultado. Claro, o resultado Ele final não é o vai que me ver. importa. É. E assim, a primeira sessão, Manu e Eugênia, ela trata 70% dos vasos que o paciente está vendo. Olha que maravilha. Então ela vai Se embora. empolga. É. Aí quando Ela aí vai depois fazer uma volta, só. né? E não vai me dar o resultado que eu quero. É verdade. Então assim, eu me frustrei no início, porque eu tive que aprender a A dizer lidar não. com isso. É. A dizer, ó, não dá para fazer. Ah, mas o doutor Binho fulano bonzinho, não... imagine. É, eu tenho muita Não dá pra dificuldade. fazer. Aí o povo vai dizer assim, mercenário, quer que eu gaste Mas mais? a gente vê muito Não, isso. porque A gente, as pessoas não entendem que é a vontade que a gente tem de ver o resultado do nosso trabalho. E a experiência do consultório, né? E você A gente imagina uma só sabe paciente quando que trata começa, 70% e sai na rua dizendo que tratou comigo. Tem um monte de varizes ainda ali. É, Você tratou com aquele lógico. médico, ele te deixou assim sua perna. É. Tá errado. É. Então, assim, nem eu dou o resultado, nem a paciente fica satisfeita. Então, o planejamento, o ideal é que ele seja Respeite seguido o do início até o planejamento. final. É. Vamos fazer uma pausa, né, para os nossos patrocinadores. Menina, ela tá pouquinho. muito Eu tô blogueira! ligada, total. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono,
Voltando. Vou Blogueirinha. falar em voltar, né? Vamos falar sobre mitos. Eu acho que tem muito mito, Muito. né, ao redor aí, em volta desse assunto de varizes. Muitas coisas que as pessoas O pensam que pode e o que não pode. que leva, e que levam, né? Assim, e tal coisa aumenta, eu vou ter mais Você varizes fica porque eu usando uso esse salto. por isso Fala você vai aí, ficar por favor, cheio de Lagrande. varize. É controverso. Aham. Por exemplo, você usar salto para ir para uma festa, você usar salto para ir no trabalho, que é um trabalho de 4 horas, 6 horas, não tem problema. E de ficar sentado, né? O que dá mais problema é ficar sentado na mesma posição o dia inteiro. E todo mundo fica. Ou ficar em pé na mesma posição o dia inteiro. Eu tenho muito paciente dentista, por exemplo. O dentista fica sentado com a perna para trás o dia inteiro com o paciente na frente, deitado e fazendo lá a boca. Então, assim, um dos grandes mitos é você chegar... as pessoas chegam na consulta e fazem, doutor, foi porque eu subi muita escada. Escada é maravilhoso. Imagine eu Continue que fico subindo. uma hora na escada na todos os academia. dias. Continue subindo, por Porque a favor, né? escada, ela fortalece a musculatura da perna, que é a nossa bomba, que vai fazer com que circule melhor o sangue. Agora, se você tem uma tendência genética e você não faz exercício físico, vai aparecer muito mais. Sim. Tá acima do peso, vai aparecer um pouco mais. Então, salto, depende. Se você usar salto 12, 15 horas por dia, a sua panturrilha vai ficar parada, porque você não consegue fazer o movimento de pisar por completo. Então, você não bombeia o sangue direito. Eu vou dar a dica. Eu coloco o salto para ir pro consultório e eu prefiro usar o escarpão do que a sandália. Porque quando eu coloco os pés embaixo da mesa, eu tiro o escarpão e consigo, fica ó, ali. Eu também. ficar bombeando Eu faço a o mesma meu coisa, fica aqui, pezinho ó. E não sinto. Vamos pensar outros mitos. Foi a escada, Escada. corrida. Corrida Corrida. não dá variz. Tá? O que acontece? Quem corre muito, perde muita gordura E e aí, as veias aparecem. Não necessariamente são varizes. falando da história das veias, um dia desse eu tava fazendo os stories falando de saúde. E aí uma seguidora foi lá e colocou assim: o que são essas coisas aparecendo no seu braço, no seu pescoço? Eu digo, isso significa percentual de gordura baixo. Eu tive uma paciente que chegou no consultório querendo tratar isso. Eu disse, moça, isso é da anatomia humana. É. gente- Engorde, você vai tratar isso se você engordar. Tem Isso gente não que é quer doença. tratar veias da mão. Da É. mão, porque confunde com envelhecimento, né? Eu Olha tenho aqui. também Então, bastante. mas isso é muito perigoso, né? Eu não trato. tá? Sim. Não trato Mas em não é pra hipótese tratar, alguma. É Se o paciente tiver um anatomia. câncer, por exemplo, e precisar de um acesso venoso para fazer um acesso de quimioterapia, não vai ter e a culpa é minha. Gente, isso é muito grave. Mas você vai né? tratar Atenção. Se isso não é uma doença. Não é doença. É isso que as pessoas precisam entender. Não é porque um vaso tá aparecendo na sua pele que isso é doença. Verdade. Né? É. Então é essa a diferença. Aí está em você encontrar um profissional de confiança para lhe guiar. Outro mito, lembrei agora. Ah, doutor, eu vou usar meia e não vou ter mais varizes. Não. Ah, é verdade. A meia dá conforto. Doutor, eu usei 3 anos desse remédio aqui e continua aparecendo varizes. Vai continuar aparecendo. O remédio e a meia, eles são profiláticos para os sintomas. Então, você vai ter menos dor, menos cansaço, menos perna pesada. Isso vai melhorar. E não é uma coisa só, né, Binho? As pessoas, às vezes, eu soube que o ômega 3 é bom para circulação. Toma ômega 3 não serviu para nada. Eu digo, sim, mas e você faz exercício? Você toma água? Todo o Né? restante. Como é que tá? né? E nesse peso? O ômega 3 não vai fazer milagre, é um Tudo é um conjunto de conjunto. fatores. Isso. Qual E- mito mais? E por falar em vasinho, você falou aí que eu me lembrei. Falaram a mesma coisa pra mim, né? Eu quando comecei a emagrecer, começou a aparecer os vasos. E o pessoal, nossa, que é isso? Eu não tinha esse Quantos vaso. Eu disse, vasos? porque tem muita gordura, minha gente, na Lógico que frente. eu tinha esse vaso, eu nasci Agora- com ele. Agora não tem mais, né? Secou. E aí, na verdade, é uma queixa minha, viu? Uma consulta aqui no meio do podcast. Vamos. Vasinhos do rosto e olheiras, porque a gente vai com muita queixa ao dermatologista para tratar as olheiras. A gente sabe que existem, né, os tipos de olheiras aí. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa queixa. Eu também tenho, eu tenho uma no meio, eu tenho aqui, e eu queria saber como que funciona aí esse tratamento. Vamos lá. Vasos da face podem ser tratados sem injeção de líquido. Tá? Sem injeção de esclerosante. Por quê? A comunicação com os vasos oculares é muito próxima, com vasos da asa de nariz também pode ser muito próximo, isso pode dar muitos problemas, inclusive cegueira, necrose de asa de nariz, então não vale a pena se alguém um dia oferecer, não faça. Importante. O laser transdérmico, ele só trabalha com calor. Então, ele vai tratar a veia por disparos que vão fazer com que ele vá inflamando um pouco a veia por causa do calor que você joga nela. Então, com 2, com 3 ou com 4 sessões, esse vaso vai
chegar a colabar. Ou ele fecha totalmente, ou ele fica quase fechadinho e fica quase imperceptível. Então, os vasos frontais, que às vezes a maioria das mulheres chegam, doutor, todas as vezes que eu pego meu filho no colo e tiro uma foto, Vaza aqui, ó. aparece o vazão. Tem tratamento. Ah, ele sai todo. Não, não sai todo. Ele melhora muito. Alguns colegas fora daqui, acho que tem 2 ou 3 colegas fora, estão fazendo o endolaser para esse vaso. Mas já é um procedimento muito mais invasivo. Tem que ter um pequeno furinho, um pequeno corte aqui na raiz do couro cabeludo e queimar esse vaso por dentro. É um cateterismo. Entendi. Não indico. Porque eu acho que pode ter outras complicações, como uma fibrose no meio da testa da paciente, que vai ser mais Legal, indesejado, né? vai ser mais É. indesejado. É, Então, rosto, né? o laser transdérmico consegue diminuir o calibre dela. E aí você vai fazer esforço e não vai aparecer tanto como aparecia antes. Então, esse vasinho central é o que mais incomoda. Mas, você falou de olheiras. Isso. Existem 3 tipos de olheiras. E aí as colegas dermatologistas, que conhecem muito mais que eu, vão ratificar. As olheiras podem ser por profundidade, aquelas pessoas que têm o olho bem fundo e aí faz uma sombra maior naquele lugar e fica com olheira. Essas olheiras precisam de preenchimento. As olheiras por pigmentação. Tem algumas pessoas que, por exemplo, têm pigmentação na axila, pigmentação na virilha, pigmentação em outros lugares do corpo e pigmenta também na região da olheira. Essas pessoas precisam de laser com um dermatologista para tirar a pigmentação da pele. E aí entram algumas medicações, como picnogenol, que a gente estava conversando antes, consegue clarear um pouquinho mais. Mas aquelas pessoas que vão no espelho, esticam a pelezinha sem base, sem nada, e olham aqui, e tem vasinho dentro daqui, dessa região da pálpebra inferior, ou algum vaso daqui da lateral que entra, essa pessoa tem a olheira vascular, que é o terceiro tipo de olheira. Na grande maioria das vezes, elas andam juntas. Você tem que tratar a olheira vascular e fazer o preenchimento, ou tratar a olheira vascular e fazer o laser para a pigmentação. É engraçado que eu já ouvi relatos no consultório de paciente, eu fiz um tratamento para olheira com um preenchimento, um clareador e não serviu de nada. Como se o profissional que fez não tivesse tido competência suficiente para resolver. É porque muitas vezes precisa de uma associação. Exatamente. Nem eu sabia disso daí. É verdade. Se você tem, as pessoas vão em casa conseguir ver isso. Limpou, tirou toda a maquiagem, abriu aqui o olhinho. Embaixo, se tiver vaso, a sua olheira também tem componente vascular. E a gente trata com endolaser. Tem uma proteção com o óculos de chumbo para não pegar no globo ocular, a proteçãozinha toda. E a gente consegue, usando até às vezes o óxido nitroso, que seja um quase nada de dor. Quase zero dor. É, porque é uma área muito sensível também, né? É bem As pessoas sensível, têm a pálpebra medo. inferior às vezes dá uma dorzinha, mas aí a gente usa o ar gelado, usa um anestésico tópico, óxido nitroso, aí a chance de ter dor é muito pequena. Os tratamentos de telangiectasia, né? Que são aqueles vasozinhos. Muita gente também tem essas. Acho que deve chegar para você, né? Eu não tenho uma varize assim e tal, mas tá me incomodando. É, meio da coxa, o rosto, lateral da Sempre tem. coxa, né? Como é que funciona? Mesma coisa. Laser transdérmico e escleroterapia. Associação também, Associação né? dos dois. É mais fácil de tratar? É mais fácil de tratar. Mas normalmente eles não estão sozinhos. Eles estão com alguma nutridorazinha embaixo. Obrigada pelo conforto. Mas é mais fácil de Menino, tratar. parece uma teia de aranha vermelha. Tá Rosinha, assim. ó. E Vamos lá. depois da Bela, então, depois da Importante falar da gravidez. cor dela. Da cor. Os vasinhos vermelhos Tô são já mais... botando minha perna aqui em cima dessa mesa. Os vasinhos Calma, vermelhos amiga. são mais fáceis de tratar. Eita, Por então eu vou quê? logo. Porque ele não está ainda pigmentando tanto sua pele. Ah, Quando os vasos começam a ficar mais roxos e Sim. pretinhos, e você toca neles, você sente uma saliência, aquele vaso já vai pigmentar sua pele. Então, às vezes o paciente tem a expectativa que o vaso vai subir. Não vai. E aí eu falo, esse vaso aqui vai fazer uma manchinha. Porque ele já está pigmentado, ele já está tatuado na pele. é. É E que aí, as pessoas não sabem que fica a marca, né? Não, é. Você resolve o problema vascular, mas a marca daquele É. vaso que tá ali fica alguns ficam. na pele. É por isso que eu te falei, se for rosinha, maravilha. Normalmente são os vasos mais fininhos, as mini telangiectasias, e a gente consegue tratar com transdérmico e aplicação. O Ilagran, e o uso de meia, que eu acho que é uma outra coisa que as pessoas também ficam pensando muito. Tipo de meia, a gente sabe, obviamente, no mercado existem vários tipos, Isso. né? Tem, acho que deve ter as meias que você recomenda. Como vestir, que eu acho que é uma coisa que parece ser simples, mas eu acho que as pessoas têm dúvida também. E se você passa essa orientação no consultório.
Normal, as mulheres não querem usar meia, né? É, A verdade é essa. é. Ainda mais no calor que a gente Com vive, certeza. né? Tem Aqui é calor. muito quente. E elas não são tão estéticas assim. Hoje em dia tem uma das marcas que faz uma gradação de 5 cores, que consegue aproximar um pouco da cor da pessoa, Mesmo mas assim, não é é, muito não fica chato. igual. Então a maioria das mulheres jovens não usam. As idosas até usam mais. Porque elas sentem mais desconforto e a meia é Mas ali pela um queixa, Elas, ó, remédio. não estão nem aí. É, Pela mas- estética, é. elas não vão andar de vestidinho na Não, rua e ó, tal. pra mim a maior dificuldade, eu digo, não, na gravidez eu vou usar porque eu já tenho todo esse histórico, né? Quem disse que eu conseguia vestir a meia com aquela barriga que eu fiz? Não consegui. E aí Alguém o tem que calor, ajudar. né? Alguém precisa ajudar. Alguém precisa ajudar. Cadê E o não é Caio? fácil. Cadê você, cachorro? Então, assim, meia. Você sempre passa? Eu sempre passo. Elas sempre usam? Não. Menos de 10% talvez delas usem, sério. Mas é uma obrigatoriedade, é obrigação. Sabe o que é que eu falo, mano? Hoje eu acho que eu parei de me Obrigar. estressar e obrigar o paciente a fazer isso. Eu sempre falo, se você quiser ter uma qualidade de vida melhor, não sentir tantas dores no seu dia a dia, e dormir, e a perna não ficar lá agoniando, aquela coisa que você tem que colocar pra cima, use a meia. Mas geralmente a recomendação é o quê? É o dia inteiro? É quando for dormir? Entre 8 e 10 horas tá muito bom. Então pode usar E na hora de nunca dormir, usar né? quando for dormir, Não. né? Não pode. Vamos lá. Nunca usar quando for dormir. A doença que ele venosa responda. depende da gravidade. É Você tá em isso. pé o tempo todo, tá lá ficando sangue É. parado na perna. Quando você tá deitada, a bomba tá na mesma linha. Então o sangue tá voltando com muita facilidade. Não tem indicação. Tem gente que usa. Tem gente que usa, mas não tem indicação. Porque você não precisa dela quando tá dormindo. Também não tem uma contraindicação. A contraindicação, principalmente em idosos, é né? que ela pode dobrar em alguns lugares durante o sono. Sim. E quando a meia, que a compressão é 20, 30 milímetros de mercúrio, ela dobra em algum lugar, enrola, ela vai para 60, 70, 80 milímetros de mercúrio na pressão. Então pode causar uma isquemia de membro. É olha aí. raro, mas pode acontecer. São possibilidades, né? Então, no caso, ela alivia, mas Alivia. não trata. Não, não vai tratar nunca. Ela vai aliviar sintoma. Por exemplo, você falou de qual que você passa. Eu passo sempre paciente que tem doença, a meia de média compressão. Uhum. Quando é que você passa de baixa compressão? Paciente que não tem muita coisa, mas vai viajar e quer se sentir mais confortável, às vezes cansa um pouquinho. Eu passo a de baixa compressão, o paciente viaja mais confortável. Mas o normal é que seja uma de média compressão. Algumas doenças mais avançadas, como linfedemas, maiores, tal, tem que usar alta compressão. Alta compressão, né? É um mundo, hein? É. Pois Bom, é. eu acho A que gente o conseguiu abordar, recado né? principal é É. quanto antes melhor, né, Binho? Quanto antes melhor. Começou o desconforto, procura o médico, faz o tratamento, evita a evolução do problema. Tirar os Evita bloqueios, né, dos medos, porque as evita pessoas, a gente tratamento- conseguiu tirar também muita, desmistificar muita coisa certeza. aqui hoje. Muita coisa que nem eu sabia, eu sou paciente, né? Com certeza. Quando a sei gente, que quando a gente tratar. pensa em, eu vou esperar, não estou sentindo nada, não Tô vou sentindo tratar. nada. Vai, trata. Até porque, mano, você é um atleta. Então, você não sente, você não tem sintoma, porque você é atleta. É, Se você não fosse atleta, você estaria todas as noites com dor na com perna. dores. Ia chegar pro Caio toda noite pedindo, faça massagem na minha perna. Massagem. É o que as mulheres... Já pede. Então é só charme, porque ela não sente dor. É só pra você tocar em mim. É só pra você tocar em mim. Quando as pessoas têm a consciência de que aquele vaso vai evoluir, é muito melhor que trate assim que ele apareceu. Aquele vasinho pequenininho, ele vai evoluir. Ele não vai, aquele vaso pequeno da pele, pequenininho, fininho, ele não vai evoluir para aquelas varizes bem calibrosas. Não, são vasos diferentes. Mas aquele vaso, ele vai escurecer, ele vai pigmentar, ele vai ficar mais saliente na pele. Vai doer, né, Binho? Vai doer, Vai, gente. O vai doer. desconforto, além de ser esteticamente feio, é desconfortável. Se não doeu, ainda vai doer. Ainda E, vai Alguma hora vai doer. pra gente, pra você como médico, é muito melhor você pegar numa fase do comecinho, que vai ter um resultado incrível, do que você pegar cheio de complicação, que às vezes é um paliativo. A gente consegue tratar muito bem, melhora sintoma. Mas esteticamente a gente às vezes não consegue entregar o melhor que a gente gostaria de dar. Quanto Tá, mais quanto- tempo de lesão, E pior. passar essa orientação de que o paciente também tem que fazer a parte dele, né? É. Sempre. Em tudo que a gente faz. Vamos dar o presente do nosso convidado? Vamos! Ai, eu adorei nosso bate-papo. Foi massa. Eu só Gostei. vou dar uma Olha, dica a nossa você... canequinha, diga. Vá, Não, diga. dê logo a canequinha. Eu tô...
Eu falo pouco. Você tem que falar mais. Obrigada. Essas informações É. você tem que repetir na sua rede social. As pessoas aprendem pela persistência mesmo da informação. Às vezes a gente diz assim, eu já falei disso semana passada, não tem problema. Sempre tem novas pessoas, Fale de né? novo. E a visão Aconteceu isso hoje. é... Vou fazer um vídeo Interessante agora. Quando eu comecei, eu queria falar sobre uma coisa, mas eu falei isso uma vez já. Não Não importa. tem problema. Sabe por quê? Fala de novo. Muita gente que não viu naquela semana vai ver na semana seguinte. E não é só isso. Às vezes, a pessoa, ela tá ali se identificando com o que você falou, e você falou uma vez, impactou. Da segunda vez, impactou um pouco mais. Da terceira vez, ela fica muito mais consciente. Então, eu percebo que quando você repete, é ensinar uma É a criança. repetição. É a mesmo. repetição. É. A pessoa começa a absorver e a enxergar tudo aquilo. Inicialmente, ela não absorve. E quanto mais você falar dos seus casos, você explicar, desenhar a situação, mais as pessoas percebem o tanto que elas podem pedir ajuda. Exato. Ai, É muito bem, viu? importante. Eu pra gostei. moção de Gostei saúde. também. Nossa parte clássica da mãozinha. Obrigada, viu? Seja Por aceitar esse bem-vindo, convite. Binho. Sexta Quando tarde. quiser chamar de novo, eu venho. Com Adoro. certeza. Vamos Olha, bater só- papo. Só é você dizer o tema. É. Diga Olha, o tem tema muita que a gente coisa faz. legal. Tem. Eu lembrei. Porque as pessoas, elas acham vascular varíola. tem uma coisa que eu lembrei. Que o nosso médico convidado, ele também é cantor. Ah, Então, ele vai, Atento. neste momento, gente, porque eu não vou deixar a gente concluir esse programa se ele cantar um trechinho de pagode. Eu sei que ele gosta de pagode. Capela, por favor. Vai ter que honrar. Não consigo. Cadê? Vai, Você trouxe violão? Tiaguinho. Vai ficar pro próximo episódio. Domingo, vai. Quero te encontrar. Canta, canta, canta. Ela tá. Ó, sexta-feira. Vai, A gente tá vai, gravando vai, sexta-feira. vai. Ela já tá doida pra ir pro pagode. Sextou. A próxima vez que eu vier aqui, o Jair tá obrigado a Ele trazer vai ou o tocar cavaquinho ou o violão. Pronto, a gente encerra Fechou? com música. Tudo certo, tá bom. Perdoado, viu? Tá, levante o tema e a gente marca a próxima. Legal. Gente, obrigada. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada, minha amiga. Amiga, Mais uma eu parceria. adoro. Foi muito vamos, bom. Vamos falar mais sobre saúde vascular. Que você venha mais vezes aqui, viu? Com E agora eu vou falar mais. Eu acho que certeza. eu queria Por favor, vamos Bia, falar fale, mais. fale. É. Olha, eu erro. Você vê, você acha que E vai ter que- cópia que eu erro? Eu erro a palavra, eu volto. Minha gente, errei, deixa eu falar um negócio É certo. assim mesmo, Tem faz que ser, parte. a vida da gente é uma correria. Não dá pra gente estar... nós somos médicos. Nós não somos artistas. A gente precisa fazer uma coisa que seja esteticamente bonito. O que mais importa é o que a gente tá falando. Se a gente tá passando a informação e se a gente tá ajudando alguém, meu filho, tá valendo. É verdade. Atingir Então, a população que precisa, né? Importantíssimo, importantíssimo. Conscientize. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer o tratamento. Vá fazer então a cirurgia, faça alguma coisa. Faça Sei o que lá. você pode com os recursos Eu que não você posso tem. tratar, mas eu consigo ir na academia da esquina, É, malhar a Exatamente. perna, que vai melhorar minhas dores. Exatamente. Isso já é o demais. Exatamente, eu posso usar uma meia, Olha aí, tá vendo? né? Então, sempre tem alguma coisa a ser feita. E eu acho que quando a gente ganha voz na rede social, é o que a gente precisa fazer. Né? Informar as pessoas. É a Uma forma que a outra gente missão, tem de ajudar né? tanta gente. É uma outra missão que a gente tem. Tem que encarar como missão. É isso aí. Gente, por favor, né, que vocês curtam, compartilhem, Manda né? pro coleguinha, Mande segue pro meu canal. amigo, pra titia, pra todas as pessoas das famílias, Clica dos na mãozinha. amigos. Vai lá. Dá um like. Olha, a nossa rede social vai estar aí também, Instagram do Dr. E Wilagran, fica aí também vai estar aí, sugestões, né? né? Se vocês Sugestões de quiserem que o Binho temas. volte falando de mais Exatamente. coisas, coloquem aí nas perguntas que ele vem, né, Binho? E quem vai adorar me ver no YouTube é o João e o Pedro. Olha, Beijo, amor Pedro. de beijo. Coisa linda, Beijo. gostosa. É. Por favor, que- maravilhosa. Sigam o Dr. Beijo, Wilagran, gente. viu? Obrigada, aparecer aqui, viu? Né? Aqui É, embaixo dele. Acho que é ele. Beijo, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.